Olá, oitavo ano! Estamos aqui para a nossa videoaula de português e hoje nós iremos estudar um pouco sobre as locuções nas conjunções, as locuções conjuntivas, certo? Iremos relembrar, a gente já viu algo sobre esse assunto, mas aqui eu vou mostrar a tabela para vocês com essas conjunções, certo? Então, vamos aqui um pouco da função, né, das conjunções ou locuções conjuntivas, certo? Para que vocês possam me acompanhar, vocês podem aí abrir o livro na página 159 em diante, para que vocês possam me acompanhar melhor. A coesão sequencial ocorre quando os conectivos, que são conjunções, pronomes relativos e preposições, por exemplo, fazem o papel, né, de ligar as frases ou elementos linguísticos no interior de frases, certo? Então, aqui vocês vão ver uma tabela com algumas conjunções e locuções conjuntivas e os seus valores semânticos, né, que elas podem expressar no processo de coesão sequencial, bem como a relação dos pronomes relativos. Para que vocês possam entender esse assunto, lembrem dos pronomes, né, da tabela dos pronomes, para que vocês possam lembrar quais os tipos de pronomes nós estamos tratando aqui, ok? Então, as locuções conjuntivas, gente, elas vão estabelecer na frase uma ligação entre os termos e uma relação de sentido. Essa relação de sentido pode ser, a exemplo aqui da tabela, de adição. Para a adição, nós temos os seguintes conectivos: e, nem, não, só, mas também, não só, como também. Se você encontra um desses conectivos em alguma frase, é porque essa frase ela vai estar dando a ideia de adição. Elas podem também estabelecer relação de adversidade ou oposição, né? Se eu pedir a vocês, classifique as frases, aí você vai classificar a frase em opositiva, se ela tiver algum desses conectivos aqui: mas, contudo, porém, todavia, entretanto e no entanto. Ideia de alternância: ou, ora, ora seja, seja. Ideia de alternância. Ideia de conclusão: logo, portanto, por conseguinte, pois posto ao verbo da oração em que a conjunção se encontra, certo? Pois posto ao verbo é quando ele está, né, posto, né, após o verbo, certo? Então, essas são algumas das relações de sentido que essas conjunções elas podem estabelecer na frase. E nós vamos aí agora para a página 160. Nós temos aí a continuação dessa tabela, com as outras na relação de sentido, né? Se você vai classificar uma frase como explicativa, nessa frase explicativa ela vai poder ter um desses termos aqui, uma dessas conjunções aqui abaixo. Ideia de explicação: pois introduz a oração em que essa conjunção se encontra. Porque, porquanto. Ideia de causa: porque, já que, visto que, uma vez que e como. Ideia de comparação: como, qual, que, quanto. Correlacionados com termos intensivos da oração principal, tal qual, mais que, menos que, tanto, quanto e que nem. Se a frase for dar uma ideia de comparação. Ideia de concessão: embora, ainda que, mesmo que, conquanto, se bem que, posto que, por mais que, por menos que, apesar de que, sem que
embora não, ok? Aí são ideias de concessão. Se a frase estabelecer uma relação de condição, quais os termos você vai poder encontrar nessa frase? Condição: se, caso, sem que, salvo se, dado que, a menos que, a não ser que. Certo? Ideia de conformidade: como, conforme, consoante, segundo. Aí você me pergunta, professora, mas vou ter que decorar toda essa tabela? Gente, não é preciso decorar toda a tabela. Você tem que estudar, conhecer as conjunções para quando eu disser a você, classifique uma frase como a relação de sentido estabelecida nas frases, identifique as conjunções, né? Você vai dizer se dá uma relação de explicação, de causa, né, de condição, de conformidade. Aí você vai ter que conhecer algumas preposições. Por isso que é muito importante você sempre estar estudando a tabela, certo? Dando continuidade, consequência: tanto, tão que, de modo que, de forma que, de sorte que, de jeito que. Finalidade: para que e a fim de que. Ideia de proporção: à medida que, à proporção que. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Quanto menos, menos. Isso é a ideia de proporção. E temos também, né, a ideia de tempo: quando, sempre que, logo que, antes que, depois que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, até que e mal. Ideia de tempo, certo? Essa é a tabela, né, com as relações de sentido, que essas locuções conjuntivas, elas, do jeito que elas podem aparecer na frase. Para isso é muito importante vocês relembrarem também o estudo dos pronomes, como eu já falei. Só tem uma observaçãozinha aqui. Essas conjunções aparecem nas frases, gente, ligando os termos. Então é muito importante você interpretar a frase e o contexto que essa frase está inserida, para você poder estabelecer a relação de sentido. Estou deixando com vocês aqui os exercícios da página 161 e 162, mas inicia aqui no finalzinho da 160, para vocês realizarem essas atividades. E qualquer dúvida, gente, perguntem, entrem em contato, não fique com a dúvida e sem responder a questão, certo? Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.